Olá, sou o professor Creighton e na nossa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre tautologias, contradições e contingência, né? Vamos fazer alguns exemplos para a gente. Então, tautologia, né? Vamos fazer o primeiro exemplo aqui, tautologia. Então a gente tem a proposição aqui para provar que P e R, se P e R, então não Q ou R é tautológico. Então, como que a gente vai provar isso? Fazendo a tabela verdade. A gente tem aqui uma proposição composta, né? E a gente já viu em aulas passadas que para descobrir o valor lógico dessa proposição composta é através da tabela verdade. Então, nós vamos construir a tabela verdade desta proposição. Então, a gente tem as proposições aqui, é P, R e Q, né? As proposições simples dessa proposição composta. Então a gente já viu que o número de linhas da nossa tabela verdade vai ser 8 linhas, né? Porque a gente tem três proposições simples, P, R e Q. Então a nossa vai dar 2 elevado a 3, que dá 8. Então a quantidade de linha da nossa tabela verdade, essa proposição composta, vai ser 8 linhas. Então temos aqui as 8 linhas, né? E aí a gente vai colocar os valores, possíveis valores para P, Q e R. Como é 2 elevado a 8, ou 2 elevado a 3, dá 8 linhas. Então, na primeira aqui, a gente divide por 2. Então, a gente vai colocar, vai ficar V, V, V e V. Se V aqui é de verdade. E falso, falso, falso e falso, né? Que é F. Então, aqui a gente colocou 4 verdade e 4 falsidade. Aqui a gente vai ter duas verdades, vai intercalar duas verdades, dois falsos, duas verdades, dois falsos, duas verdades, dois falsos. E aqui vai ficar verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso, verdade, e aqui falso, né? Então a gente intercalou aqui os valores lógicos. Então aqui está todas as possibilidades que essas três proposições podem assumir, né? As três podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Posso ter duas verdadeiras e uma falsa, né? Posso ter P verdade, Q falso e V verdade. Posso ter uma verdadeira e duas falsas, né? E assim eu posso ter as três proposições falsas. Aqui está todas as possibilidades em que as três podem assumir ao mesmo tempo, né? Então aqui, observe na nossa proposição composta, né? A gente tem não que. Então primeiro a gente vai fazer a negação, né? Então a sequência é, primeiro a gente faz a negação de que. Então, se aqui é verdadeiro, que é verdade aqui, então a negação da verdade, que é não que, é falso. Negação de verdade aqui vai ser falso. Mesma coisa aqui, que a gente tem que é falso, então a negação do falso é verdade. Que aqui é falso, então a negação vai ser verdade. Que é verdade, então a negação de verdade é F. Que é verdade, então aqui a negação vai ser falso. Que F é falso, a negação vai ser verdade. F é falso, ou Q é falso, então a negação de Q vai ser verdade. Então aqui a primeira coisa que a gente fez foi a negação da proposição Q, né? Observou aqui que a gente tem não que. Então, negando não que, a gente tem essa coluna aqui, que é a negação de não que. Depois de feita a negação da nossa proposição composta, a gente vai fazer primeiro a conjunção, né? Depois, primeira conjunção, depois a disjunção. Então, primeiro a conjunção, né? P e R. Vamos ver onde é que está esses valores lógicos. P, essa coluna aqui, R, essa coluna aqui. Certo? Então, P é verdade e R é verdade. Então, o valor lógico de P e R é verdadeiro. Esse outro caso aqui a gente tem P é verdade e R falso. Então, nesse caso aqui, P e R, a gente tem pelo menos uma
falso, o valor lógico é falso, nesse caso. Então, a gente tem P, verdade, R, verdadeiro. Então, verdade, verdade, nesse caso aqui, verdade, verdade, vou ter o valor lógico verdadeiro. Agora a gente tem para P, verdade, e R é falso. Então, o valor lógico aqui vai ser falso, né? P e R seria falso. Aqui agora a gente tem falso, né? Então, se pelo menos uma das proposições é falso, então no caso aqui a P, a gente já está vendo que o valor lógico aqui é falso, independente do valor de R aqui, o valor lógico de P e R vai ser falso. Nesse caso aqui é falso e verdade. Então, o valor lógico aqui seria falso. Então, todas essas outras aqui, ó, como são falsos, não importa nenhum valor de R. Pelo menos uma sendo falso, o conectivo I, o valor lógico vai dar falso, né? Então, por isso aqui todas seriam falso. Aqui a gente tem falso e falso, seria falso. A gente tem falso e verdade, é falso. Falso e falso vai dar falso aqui. Então, a gente tem a coluna P e R. Então, a gente já resolveu aqui a nossa P e R. Agora a gente vai resolver, ó, não que ou R. Certo? Coluna não que é essa aqui. Certo? Temos aqui não que. E aqui a gente tem a coluna do R. Certo? Então, não que ou R. Então, não que é falso. Tem aqui não que falso. E o R verdadeiro. Então, no ou, como a gente está usando aqui o conectivo ou, então aqui vai ser verdade. Pronto, aqui agora a gente tem não que falso e o R falso. Então, como o conectivo é ou, então a gente vai ter o valor lógico falso. Não que é verdade e aqui R é verdade. Então, as duas verdades, o conectivo ou, então o valor lógico vai ser verdadeiro. Não que é verdade e R é falso. Então, no ou só precisa de pelo menos uma ser verdade para a gente ter o valor lógico de que ou R, não que ou R, verdadeiro. Então, a gente tem não que falso, mas a gente tem o R verdade. Então, falso e verdade vai ter verdadeiro. Não que é falso e o R também é falso. Então, o valor lógico, quando as duas são falsas, usando o conectivo ou, então o valor lógico é falso. A gente tem não que verdade e R verdade. Então, o valor lógico aqui vai ser verdadeiro. Tem não que verdade e R falso. Então, o valor lógico aqui vai ser verdade. Então, construímos aqui a tabela ou a coluna não que ou R. Então, a gente tem se P e Q, então não que ou R. Então, aqui agora a gente vai resolver essa condicional aqui. Né? Se P e R, então não que ou R. Como é que vai ficar? Então, a gente tem P e R é essa coluna, não que o R é essa coluna, certo? E aí a gente está usando a se então. Se então só vai ser falso quando a segunda, quando a gente tiver a hipótese verdadeira e aí a tese for falsa, né? Então aqui a gente tem verdade e verdade, usando o se então é verdadeiro. Falso e falso, no se então é verdadeiro. Verdade e verdade, a gente já viu que é verdadeiro. Falso e verdade também é verdadeiro. Falso e verdade é verdadeiro. Falso e falso é verdade, né? Tá usando o conectivo se então. Falso e verdade é verdade. E falso e verdade é verdadeiro. Observe que a nossa coluna aqui, ou seja, a nossa proposição composta, deu todos os valores lógicos verdade. Então, quando isso acontece, a gente chama de tautológico. Então, a nossa proposição P é realmente tautológica. Então, a gente provou que a proposição se P e R, então não Q ou R, é uma proposição
tautológica, através da nossa tabela verdade. Então esse é um exemplo de uma proposição tautológica. Então vamos agora ver o exemplo, provar, né, que essa proposição não P e não Q é uma contradição. Para ela ser uma contradição, o valor lógico dessa proposição composta tem que ser falso, né? Todos os valores têm que ser falsos. Então, a gente tem proposição P e Q, né? P e Q são duas proposições, então vai dar 4 linhas, né? 2 elevado a 2 é 4. Então, verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso. Aqui está todos os possíveis valores lógicos que P e Q podem assumir, né? A negação de P, a gente faz aqui, a nossa negação de P, e aqui a gente tem a negação de Q, né? Que verdade, verdade, a negação vai ser falso, falso. Que é falso, falso, a negação vai ser verdade, verdade. E aqui a gente tem, como Q é verdade, a negação vai ser falso. Aqui é falso, a negação vai ser verdade. A gente tem verdade, a negação vai ser falso. Temos falso, aqui a negação vai ser verdade. Então, a gente já montou, né? Então, vamos ver agora o parênteses, que é P e não Q, né? Um P e não Q, que é resolvendo esse parênteses aqui, a gente vai ter o que? P e não Q, que a gente tem a proposição P, e a não Q está aqui. Então, a proposição P é verdadeira e a não Q é falso. Como o conectivo é o I, então aqui vai dar falso. A gente tem a proposição P verdade e a não Q verdade. Então aqui o valor lógico vai ser verdadeiro. A gente tem a proposição P falso, né? E a não Q falso. Então nesse caso aqui, como o conectivo é o I, então o valor lógico é falso. A gente tem a proposição P falso e a não Q verdade. Então o valor lógico é falso. Certo? Então a gente resolveu aqui P e não Q. Então agora, a negação de P e não Q. Vamos lá. Negação de P, essa coluna aqui. E aí a gente tem aqui P e não Q. Conectivo é o I. Então a gente tem falso e falso. Vai dar falso. Aqui a gente tem falso e verdade. Como conectivo é o I, vai dar falso. Verdade. Mas aqui deu falso. Então pelo menos uma sendo falso. O conectivo I, o valor lógico vai ser falso. Aqui a gente tem verdade e falso. Então o valor lógico aqui também vai ser falso. Então o valor lógico da nossa proposição composta aqui deu todas falsas. Quando acontece isso é o que a gente chama de contradição, né? Então a nossa última coluna deu todas F. Então quando isso acontece a gente chama de uma contradição. Então a nossa proposição não P e não Q é uma contradição. Então com mais esse exemplo a gente encerra a nossa aula de hoje.